Ele é carioca, estudou no Colégio Militar do Rio de Janeiro, serviu às Forças Armadas por 38 anos, está há 12 anos na reserva. Concorreu ao GDF em 2018 e foi surpresa para muitos. Inclusive saiu na frente do democrata Alberto Fraga com mais de 110 mil votos. E voltou ao cenário nacional nesses dias com polêmicas relacionadas também ao STF. Hoje eu estou na residência do nosso amigo general Paulo Chagas, que tem uma história a nível nacional no Exército Brasileiro e com certeza serviu a nossa nação com excelência. General, boa noite, bom dia, boa tarde, boa noite, que é para todos, né? Estamos aqui à noite. É um prazer estar na sua casa. Muito obrigado por nos receber. É um prazer, amigo. Prazer receber os amigos em casa é sempre muito agradável. É a segunda vez que você está no Imparcial conosco, né? Batendo um papo, esteve lá na campanha, subiu aquelas escadas é para pouco, hein? Aquelas escadas ele subiu e conversou conosco. General, como foi a sua entrada nas Forças Armadas? Como começou esse casamento? Olha, eu acho que eu já nasci casado com as Forças Armadas, porque eu nunca pensei em ser outra coisa. E vesti a farda, como a grande parte dos meus companheiros, aos 12 anos, quando entrei para o colégio militar, né? Tivesse a farda para não tirar mais. Ela é como uma segunda pele, a gente não consegue tirar mais. Então o senhor é apaixonado pelas Forças Armadas? Eu sou apaixonado pelas Forças Armadas, pela minha profissão. Se eu pudesse recomeçar a vida, tantas vezes eu recomeçasse, tantas vezes eu seria soldado. Uau! 64, até hoje muitos falam que foi ditadura, outros falam que foi golpe, outros falam que foi um governo militar, outros falam que foi uma revolução, que foi uma luta também contra o comunismo. O que foi 64? Para mim, 64 foi tudo isso que você falou, porque depende da interpretação de cada um. A ótica, depende, que tá vendo? Depende da forma como cada um enxergou esse tempo, cada um se sentiu nesse tempo. Agora, eu prefiro usar a expressão de um comunista histórico, Jacob Gorender, que disse que o movimento 64 foi um contragolpe preventivo. Ou seja, a esquerda ia dar um golpe e já tinha planejado esse golpe. E os militares se anteciparam a ele. Então, esse está no livro dele, Combate nas Trevas. E o Jacob Gorender é um comunista histórico e honesto. Existe isso, comunista honesto. E o livro dele hoje, você não encontra mais, a não ser que você procure num sebo, porque a esquerda, o patrulhamento, fez com que ele não fosse mais editado. E se você procurar num sebo, você provavelmente ou possivelmente vai encontrar. Mas ele conta exatamente o que aconteceu. Eu, quando fiz a Escola Superior de Guerra, tinha um companheiro, meu amigo, eu também tenho amigos, ou amigo comunista, aliás, só tenho um amigo comunista. E nós trocamos mensagens, etc., discutimos bastante em bom nível. E eu, graças a Deus, até hoje, considero que eu não perdi nenhuma discussão para ele. Tomara que ele depois tenha acesso a isso, para ele saber que eu entendo que nunca perdi nenhuma discussão para ele. Inclusive, eu botei um apelido nele na escola, na Escola Superior de Guerra, que até hoje prevalece, Camarada Alfredo, porque eu tinha discussões bastante interessantes com ele. E eu fiz a leitura desse livro pela primeira vez quando estava fazendo a ESG, e contei para ele porque eu o convidei. Nós estivemos em Guararapes, no aeroporto de Guararapes, e eu o convidei para tirar uma fotografia em frente à placa que tem lá, lembrando do atentado de 66. E ele disse, não vou tirar fotografia porque foi a direita que fez esse atentado para botar culpa na esquerda. Eu disse, bom, já que você não acredita nessa verdade, eu vou tirar a fotografia sozinho. Tirei a fotografia sozinho. Depois, ao ler o livro, no livro do Jacob Gorender, não só está escrito que foi a esquerda que fez, e até quem fez. A ação popular. E um padre, cujo nome não me lembro, foi o grande autor intelectual e efetivo daquele atentado. E aí mostrei para ele, ele disse, ele falou isso, ele escreveu isso, ele contou isso. Ele disse, porque era um segredo que vocês tinham. Então, podemos dizer que houve abuso em 64, tanto das Forças Armadas como também
do pessoal do comunismo, do socialismo? Houve abuso dos partes? Podemos dizer sim, houve excessos de ambas Era um as estado de partes. guerra, Estava em praticamente. guerra e houve excessos. Não tem dúvida que houve excessos. Quem disser que não houve excessos está escondendo a verdade. Houve excessos. Não houve excessos na quantidade, na qualidade que se Sim. coloca aí. Mas, logicamente, que houve excessos que existem até hoje. Porque a impressão que fica é que, e eu vi isso numa audiência pública da Comissão Nacional da Verdade, que eu fui assistir, que se dizia que a tortura no Brasil começou em 64. Uhum. E eu deduzo que na mesma toada, eles imaginam que ela acabou em 85. Então são duas mentiras. A tortura existe desde a Idade Média, né? Desde sei lá quanto. Estou dizendo da Idade Média. Jesus sofreu uma tortura na cruz. O ícone do cristianismo. Um amigo meu, um judeu, que disse: pois é, é incrível que vocês, católicos, cristãos, usam um instrumento de tortura como símbolo da religião de vocês. E, de fato, é interessante. Eu disse, realmente, se fosse em outra época e Jesus tivesse sido morto numa cadeira cadeira elétrica, talvez o símbolo fosse uma cadeira elétrica. Exatamente. Mas não interessa. Interessa é que aquilo é realmente um símbolo de tortura. Foi ali que ele morreu e morreu por nós. Então aquilo tem que ser adorado, porque representa quem é que matou Jesus. Fomos nós, homens, fica mulheres. Uma missão, um sacrifício de um homem que mudou a humanidade. General, as Forças Armadas em 64, elas foram para o embate na rua contra a Revolução e contra o comunismo, só que o comunismo mudou de estratégia. Aí ele começou a ir para as escolas. E eu fiz essa pergunta para o senhor ao vivo, não sei se o senhor lembra, eu fiz essa pergunta sobre essa questão da missão das Forças Armadas. As Forças Armadas erraram em não combater também nas escolas essa influência do comunismo, porque ali onde começou. Hoje nós vivemos no Brasil o resultado disso. Professores que hoje são realmente que vieram dessa vertente por causa que não houve esse combate. Houve um erro? Houve uma falha? Houve. No meu entendimento e no entendimento de muita gente, houve um erro. É que dentro do espírito de combate militar, você sempre tem que deixar o inimigo uma válvula de escape, uma maneira dele conseguir se safar e você vai pegá-lo mais adiante. Porque se você não der válvula de escape, ele vai redobrar o esforço de combate dele. E foi um erro de avaliação, imaginar que se podia deixar para a esquerda a imprensa e a área educacional, estudantil. Foi um erro. Foi um erro, mas eu vou dizer, eu não justifico, eu explico por que foi essa área que foi escolhida. Porque nós, militares, valorizamos demais, e como tem que ser, demais como tem que ser. Nós valorizamos a verdade, e a verdade é uma só. E nós vimos que a esquerda conta quantas mentiras ela quiser, e essa mentira, ela molda ao seu bel prazer, ao seu interesse. Então nós entendemos assim, nós estamos com a verdade, nós estamos com a razão. É só você olhar o mundo e ver que nada do que eles estão pregando dá certo, não deu certo em lugar nenhum. Onde isso foi colocado, hoje vive-se na escravidão. Então, mais cedo ou mais tarde, essa juventude ou essa imprensa vai ter que encarar a verdade. O que eles não entenderam é o tempo que isso demorou. Pode ser que aquela juventude, naquele momento que estava recebendo aquelas informações, não tenha se impregnado dessas ideias. Mas a seguinte, nós vemos que temos aí mais de uma geração. Você está ouvindo agora, não se preocupe, nós estamos na casa do general, ele recebeu a gente com muito carinho aqui. Então, a família está aqui, estão conversando, estão felizes. E o nosso programa é assim, realmente programa de família. General, podemos dizer também que foi um erro deixar Manuel Brizola voltar ao Brasil e alguns que lutaram aí do lado do comunismo, entre aspas? Não, não foi um erro. Era chegado o momento da anistia. Nós não podíamos ver 21 anos. Na verdade, nós deveríamos... A gente tem que fazer, e as Forças Armadas fazem, autocrítica, a gente tem que aprender lições aprendidas com os nossos enganos, com os nossos erros. E o tempo que durou o regime militar foi excessivo.
Isso não é só o senhor que fala. Não. 90% dos militares falam sobre isso. Foi excessivo, porque se queria efetivamente eliminar a ameaça comunista, e nós estamos vivendo uma guerra, então sempre esse temor foi prolongando aquela permanência. Mas chegou uma hora, né, o Geisel iniciou isso com convicção de que era o momento de se fazer abertura. O Brasil não poderia viver o resto da vida com um regime autoritário. Nós tínhamos que entregar o poder novamente à decisão do povo, para que o povo escolhesse o seu caminho. E eu vejo nisso, a gente volta atrás e vê que em 85, aquela diretas já, e nós vimos que diretas já estava já na mão da esquerda. A esquerda queria, diretas não faziam diretas já agora para tomar o rumo da esquerda. Não houve diretas já, e não foi por causa do regime, que o regime era a favor de se fazer as diretas, mas o Congresso não quis fazer. O Congresso não quis fazer e preferiu fazer a eleição indireta, talvez para não deixar eleger o Brizola. Exato. Como você disse, não querer eleger o Brizola. Mas era hora deles voltarem, sim. Era hora do Brasil tomar o seu rumo e assumir a si próprio. E o Brasil assumiu a si próprio, só tomou o rumo errado. Nós estamos chegando agora numa crise muito pior do que aquela. É onde eu quero chegar. Por quê? Porque eu não vivi esse tempo, sou novo, mas não sei se é um déjà vu. Parece que esse tempo que teve o governo até agora, principalmente o governo do PT, não correu o risco de voltarmos a esse momento da esquerda a um regime comunista, porque foi perto. Eu acho que só faltou as Forças Armadas ser corrompidas para que esse regime entrasse no Brasil, igual foi na Venezuela. Ou eu estou errado? Tá certo. O Foro de São Paulo, analisando muito genericamente o Foro de São Paulo, a estratégia do Foro de São Paulo para a tomada do poder, dizia que primeiro você tinha que ter um líder carismático para ganhar a eleição do executivo. Na Venezuela, Chávez era um líder carismático, chegou ao poder. Então já tinha um poder na mão. O primeiro poder que o Chávez, além do executivo, que ele cooptou, que ele trouxe para o lado dele, foram as Forças Armadas, que para ele seria muito fácil, pelo fato dele ser militar, etc. E que as Forças Armadas da Venezuela não têm a mesma formação moral que tem as Forças Armadas brasileiras. São bastante diferentes do que nós temos. Tem interesses outros além dos interesses da pátria. Correto. O terceiro poder foi, no caso da Venezuela, o legislativo. No caso do legislativo, houve eleições legislativas e a oposição ao Chávez, em protesto, não concorreu. Quer dizer, não sei que protestos eles se entregaram de mão beijada todos os cargos a ele. Então ele já tinha o legislativo na mão. O judiciário era uma questão de tempo. E aí ele tinha 4 poderes, como hoje tem lá o Maduro. 4 poderes e o povo tentando, o povo desarmado, eles armaram uma boa parte. Foi uma estratégia de desarmar o povo. Desarmar o povo e armar uma milícia. Armar uma milícia. Então, hoje, até o general Mourão disse, e foi pessimamente interpretado, porque as pessoas fazem questão de não usar o cérebro para pensar e interpretar corretamente o que está dizendo. Ele disse, ainda bem que eles estão desarmados, porque senão seria um rio de sangue aqui. Porque com a milícia armada e o povo em minoria e despreparado na rua para combater, ia ser uma chacina. Então é melhor que o povo vá para a rua desarmado, porque aí cria esse ambiente que nós estamos vendo aqui e que revolta o mundo inteiro. Exato. Né? E é lógico que não deveria ter havido a milícia, nem deveria ter chegado ao ponto que chegou, etc. Mas a interpretação do general é correta. Se hoje tivesse um tiroteio lá, quantas pessoas já teriam morrido lá? Verdade. Será que é por aí a solução? Nós temos outras soluções para fazer para a Venezuela. Saindo do governo militar, eu gosto assim de dizer, né? Vamos entrar agora para o GDF. Em 2018, o senhor fez uma campanha e sem muito glamour, nem sem muita mídia. O senhor teve 110 mil votos, que surpreendeu muita gente, inclusive a um dos favoritos naquela época do pleito, que era o democrata Alberto Fraga. Como o senhor vê o seu pleito e como o senhor vê o resultado? E se em 2022 o senhor volta novamente? Ou parou em 2018?
Não, essa segunda pergunta, se eu tiver que responder agora em definitivo, eu vou dizer não. Tá certo, não é o momento Respondi isso ainda, né? várias vezes. Aí, assim, eu tenho que responder agora? Você tem, então não vou concorrer. Porque tem muito tempo e eu não sou político. Se eu fosse político, eu já estava, como eu vejo alguns companheiros que querem ser políticos, e são mais novos, mais novos do que eu. Eu estou completando 70 anos agora, daqui a uma semana. Então, eu não vou fazer carreira política Então, a partir esse dos programa 70 vai vir. anos. Quando é que vai ser seu aniversário? Qual dia? Dia 16. Ué, então o programa vai dia 18, então programa de aniversário do Bacana, general. bacana. Vai ser uma honra para mim. Mas eu sempre disse isso, eu estava fazendo uma incursão na política. Uma incursão em termos militares é algo limitado no tempo e no espaço. Então, eu vou lá, lograr êxito, nós continuamos na missão. Mas só viu que a importância que o senhor não teve muito tempo de mídia, teve lugares que o senhor não foi entrevistado e o senhor alcançou 110 mil votos. O mais importante, eu acho que muita gente me fala isso, é o tempo de mídia, etc. Tudo bem, isso é importante. Mas o mais importante não é só isso, porque você tem um tempo de mídia, mas é um tempo curto, que você não tem tempo para explicar, nem debater, nem conversar com o eleitor. O que me deixa feliz é que todas as pessoas que me deram a honra de me ouvir, seja na quantidade que foram, eu consegui convencer essas pessoas. Eu quero dizer publicamente que eu votei você para o governo e votei na Bia Kicis para deputada federal. Muito bem. Votei Muito você, obrigado. votei. Obrigado. Meu voto de confiança. Que pena que o senhor não chegou no segundo turno, que se tivesse chegado no segundo turno, o senhor tinha ganhado. Vamos falar agora recente. Dia 15 de abril, o senhor recebeu uma visita aqui da PF. O senhor qualificou como visita. O senhor nunca. Eu estudei sua história nesses dias, eu tenho percebido que o senhor não tem papas na língua. O senhor fala realmente, o senhor bateu muito forte no STF em 2018, na Câmara, e aí vai. Como o senhor viu a visita aqui da PF em sua casa? E estamos vivendo, assim entre aspas, podemos dizer, um AI-5, AI-5 que falava? Vindo do STF, uma forma bruta, porque chega a ser cômico, você que está nos assistindo, toda a produção está ligada conosco aqui, porque eles qualificaram o governo de Bolsonaro durante toda a campanha, os generais, todos os seus aliançados, que eles iriam fazer uma censura no Brasil, queriam calar a mídia, queriam bloquear as redes sociais, e nós tivemos aqui um general que foi censurado no mesmo inquérito que a Cruzoé também sofreu. Poucas horas ou dias, se eu não estiver equivocado, da censura contra o Danilo Gentili. Então, podemos dizer que estamos vivendo um tempo de censura vindo do STF, general? Não, eu não vou dizer isso, porque eu aí estaria até minimizando o fato. Dizem as teorias militares que a melhor defesa é o ataque. Então, o que eu estou muito mais propenso a aceitar a interpretação da deputada Janaína Pascoal, que disse que essa ação da Suprema Corte, que não é uma ação da Suprema Corte, aliás, uma coisa que eu quero dizer, eu nunca falei mal da Suprema Corte, às vezes em que eu não pude deixar de falar da Suprema Corte, em algum momento, em algum lugar do texto ou do meu discurso, eu explicava que eu me refiro o conjunto, o resultado do trabalho do conjunto dos atuais ministros. Correto. Que, no seu resultado, em geral, privilegia muito mais a impunidade do que a liberdade. E você vê, por que a impunidade? A liberdade é a liberdade de fazer o que você quiser, desde que não prejudique ninguém. Já a impunidade é você dar liberdade a quem prejudicou alguém. E nós vemos isso, uma preocupação muito grande desse conjunto, do resultado. Não são todos, é lógico que não são todos. Mas a minha crítica é justamente a isso, aos ministros e ao comportamento deles em seu conjunto. Porque eles realmente estão muitíssimo aquém. O conjunto dos ministros está muitíssimo aquém do desejável para aquela corte. E mais do que isso, muito aquém do histórico daquela corte, que é importantíssima para a democracia. É porque eu tenho visto que também aconteceu com o Jorge Cajuru, a questão do Gilmar Mendes, então não tem sido normal esse comportamento.
Agora eu quero ir mais fundo, não em relação ao processo, ao inquérito, mas em relação ao senhor receber na sua casa a Polícia Federal, o senhor como general, que não tem mancha na sua história, o senhor não estava aqui. Como foi isso, general? Eu quero que o senhor fale para a polícia, chegaram, a sua esposa estava em casa, como foi a situação? Não, eu não estava em casa, nem a minha esposa. Estava em casa a minha sogra, que hoje está uma senhora de muita idade, tem Alzheimer e tal, estavam aqui as cuidadoras dela, e a minha filha mais nova, que por acaso estava aqui, porque ela mora em São Paulo, estava aqui. E eu estava em Campinas, eu fui a Campinas visitar meu neto, que estuda na Unicamp. Mas eu recebi com muita naturalidade. Quando ela me ligou, ela disse, pai, a Polícia Federal está aqui na porta, está batendo aqui na porta. Eu primeiro achei que ela estava brincando comigo. Aí eu disse, não, mas o porteiro já informou, porque eu disse, bom, se o porteiro não avisou que a polícia subiu, não abre a porta, porque deve ser bandido. Então, o porteiro ligou, disse que eles estavam subindo. Assim que o porteiro terminou de ligar, eles bateram na porta. Eu olhei lá pelo olho mágico, é a polícia. Mas o que eu faço? Abre a porta, porque se de repente eu não sei o que eles vão fazer aí, eu disse, se você não abre a porta, eles podem usar de outros meios, vão me quebrar a porta, né? Então, derruba, na verdade. Não vou. Eu não falei isso, logicamente, de uma forma jocosa, porque para mim eu achei uma tremenda graça. O que você achou? Achei graça. Eu achei graça. Eles me procuraram. Aí, quando eles entraram, eu disse, minha filha, vê quem é que está comandando a patrulha, eu quero falar com ele. Aqui ele está me procurando, eu não estou aí, então é melhor falar com ele pelo telefone. Aí o delegado, Gustavo Burke, muito educado, depois tive a oportunidade de conhecê-lo pessoalmente, muito educado, veio falar comigo pelo telefone, e eu perguntei para ele, delegado, aqui devo a sua visita. Aí ele disse, nós temos um mandado de busca e apreensão. Ele disse, mas quem é que assinou esse mandado? Qual é o objetivo do mandado? Não, quem assinou foi o ministro Alexandre de Moraes. Aí eu disse, bom, então eu já sei o objetivo, o porquê que ele está procurando. Então você fique à vontade na minha casa. Por favor, fique à vontade e procure e leve o que você achar que é importante para a sua investigação. Aí ele disse, eu queria mesmo era o seu telefone. E depois, mas se você tivesse levar meu telefone, eu não vou poder mais falar com você. Eu não vou poder ter esse prazer de falar com você. Então, graças a Deus que eu não estou aí, né? Porque senão eu ia me deixar sem comunicação. Aí ele riu, eu ri, disse, olha, fica à vontade. Essa visita não demorou mais do que 15 minutos, porque a Polícia Federal tem a verdadeira noção e a verdadeira importância da sua missão. E a missão que eles receberam para vir na minha casa é uma missão ridícula. Ridícula. Tanto é que eles disseram, o que nós vamos pegar aqui? Se a Suprema Corte, vou repetir, eu sempre me equivoco com isso, eu quero deixar bem claro, que não é a Suprema Corte, é o ministro Toffoli e o ministro Alexandre de Moraes. Se eles acham que eu devo ser investigado, porque até agora eu não fui acusado de nada, eu estou sendo investigado, não sei nem por quê, porque meu advogado não teve acesso à investigação. Segundo o que foi divulgado na mídia, é a prática de fake news. Tá bem, mas eu tenho que ter acesso aos autos. A esse inquérito, para saber o que estão investigando. Eu não tive, ele está ocorrendo em sigilo de justiça, segredo de justiça. Não deram nem ao meu advogado, foi dado acesso. Assim como o próprio delegado me disse, eu também não tive acesso. Tanto é que quando eu fui intimado a ir até lá para conversar com eles, inclusive eu fui mais cedo, porque eu tinha compromisso à tarde, que marcou 15 horas, eu não podia ir às 15, eu fui de manhã e falei com ele. E ele me disse, General, se o senhor não quiser responder nenhuma pergunta, o senhor não pode, porque eu não sei o que eu estou perguntando para o senhor, porque o inquérito eu não tive acesso. Então o senhor responde se o senhor quiser. Eu disse, não, eu quero saber quais são as perguntas, vou responder as que me derem vontade. E teve duas que eu não respondi, porque diziam respeito ao espírito da investigação, e eu não sei o que está sendo investigado, então não respondi. Então, a opinião minha. E foram praticamente uma retaliação. Olha, as perguntas vieram de São Paulo. As perguntas vieram de São Paulo. E a pergunta dizia o seguinte, por exemplo, quantos anos de serviço eu tenho, eu tive, quanto tempo faz que eu estou na reserva, exatamente o que você não precisou me perguntar para dizer, né? Você não precisou me perguntar para dizer. E depois, outra pergunta que eu achei interessante é dizer assim,
quantos seguidores o senhor tem no Twitter, Facebook? Aí o próprio delegado, o senhor deve ter 5 mil, porque o senhor, eu tenho 5 mil, lógico, amigos e mais 40 mil seguidores. Na verdade, na época eu não tinha tantos seguidores. Mas o principal é do Twitter. Porque no Twitter, quando ele perguntou, e no Twitter? No Twitter eu tinha 112 mil até a hora que vocês chegaram na minha casa. E naquele mesmo dia, à noite, eu já tinha 128 mil, de modo que vocês foram melhores impulsionadores. Foi o que eles fizeram com a Cruzoé também. A Cruzoé virou uma veja, né? Passou a veja. Não, o delegado, eu estou falando isso, eu não estou brincando com o delegado, nem porque eu respeito muito a Polícia Federal, e esse delegado que eu conheci foi uma pessoa gentilíssima comigo. Então, assim como nós estamos rindo, ele riu também quando eu falei. O próprio o datilógrafo lá, o escrivão, né? O escrivão começou a rir e parou de escrever. Ele perguntou depois se teve algum impulsionador, o senhor usou alguma vez? Eu usei a Polícia Federal essa semana. Foi a coisa que eu tive. Mas houve bloqueio? Eles bloquearam alguma coisa ou não? Não bloquearam nada, não bloquearam nada. Okay. Eu acho que isso aí as pessoas, por mais... Eu não quero usar o termo que está na minha cabeça, vou chamar de comprometidas com essa idiotice. Chega uma hora que a pessoa tem que parar, pensar e dizer assim, pô, eu estou me envolvendo numa bobagem e algo que está se representando apenas, unicamente, um tiro no pé deles. Exatamente. Porque a sociedade como um todo está achando isso ridículo. E se a Suprema Corte, se eles julgam que nós temos que respeitar a Suprema, e temos que respeitar, mas eles, ministros, têm que se dar o respeito. Tem que se dar o respeito, porque o respeito à Suprema Corte depende do comportamento deles. E eles não têm tido um comportamento à altura da importância e da história dessa Suprema Corte. Não sei se eu sou leigo, se eu vou ser leigo em falar, mas eu acredito o seguinte, porque vindo do STF, você vai apelar para quem? Não tem para quem apelar mais. E outra coisa, um inquérito que começou totalmente furado, porque então, quem julga não pode investigar. Exatamente. E quem investiga não pode julgar. Então, será que eles não sabiam disso? A Suprema Corte, os ministros do mais alto nível, aqueles que julgam os juízes, de fato. Agora eu vou perguntar para o senhor. Triste. O senhor fez fake news em 2018? Nunca fiz fake news na minha vida. Toda vez que eu julgo que as pessoas, inclusive depois desse evento, eu escrevo o que eu penso, eu mesmo digo, olha, isso não é fake news, é o meu pensamento, é o que eu penso. Correto. E outra coisa, se eu assino o meu nome, como é que eu vou ser fake news? Não é, posso estar enganado, mas não é fake news. Fake news é alguma coisa que não tem origem, que é uma mentira que não tem origem. Se tem origem, me responsabilizem por ela. E eu te digo mais, eu já fui responsabilizado por uma fake news da qual eu fui vítima. Porque eu repassei uma fake news que dizia respeito ao ex-deputado Jean Willis, e eu fiz um comentário. E repassei. Quando eu fiz o comentário, quando eu recebi, eu me lembro que eu olhei, tinha quase 1000 replicagens, né? Compartilhamentos. Quando eu recebi e compartilhei, só compartilhei com um comentário. A partir daquele momento, segundo a lei, a fake news passou a ser minha. Porque eu botei um comentário, passou a ser minha. Eu não sabia disso. Mas aceitei, porque eu fui processado, fui à presença de uma juíza e cheguei à conclusão de que realmente eu fiz isso. Eu fiz um comentário. Ele disse, mas a partir do momento que o senhor faz o comentário, o senhor passa a ser o dono. Eu disse, então assumo. Correto. Saindo dessa questão do STF, vamos agora aos 100 dias de governo Bolsonaro, a parte final da nossa entrevista. Como o senhor avalia os 100 dias do governo Bolsonaro? Eu sei que ele é seu amigo, o senhor esteve do lado dele, mas realmente, como o senhor avalia os 100 dias do governo Bolsonaro? Sem tirar e sem colocar. Eu não avalio bem os 100 dias do governo Bolsonaro. Eu avalio bem o desempenho dos ministros. Nós temos ministros excepcionais, como o ministro da Economia, Paulo Guedes, o ministro Tarcísio, brilhante, foi um brilhante oficial do Exército,
e agora é um brilhante ministro, um cara jovem, inteligentíssimo, muito culto, conhece bem a sua função. A ministra da Agricultura, o nosso ministro do Meio Ambiente, eu gosto muito daquele rapaz, o rapaz tem uma desenvoltura. Então nós vemos que é uma equipe muito O próprio boa. Sérgio Moro, né? Sérgio Moro, excepcional, excepcional, né? Então é uma equipe muito boa que está trabalhando descentralizada. O que está faltando? Está faltando justamente dentro da coordenação e controle, o cérebro da coisa, que mantém comando e controle, é que está faltando. Comunicação, comando, controle. É muito atabalhoado, uma confusão grande, com interferências de pessoas que não deveriam estar interferindo, e eu me refiro aos filhos Está na do pauta que eu queria presidente. perguntar sobre isso. Me refiro aos filhos do presidente, que tinham que estar cada um... Eu não vou dizer que não são bem intencionados. Claro que são. Mas estão prejudicando o pai. Às vezes a gente é tão amigo, que é tão preocupado com aquela pessoa que você quer proteger, que você acaba atrapalhando. E é o que está acontecendo. É o que está acontecendo. E a outra coisa é que eu acho que o presidente está se deixando levar demais pelo que ele acha que é um compromisso que ele tem com esse senhor Olavo de Carvalho. E agora esse cidadão xingou os militares. Deixa eu perguntar para o senhor, que eu quero fazer essa pergunta, olhando nos seus olhos. Antes de falar do Olavo de Carvalho, calma, que esse é o ápice da entrevista. É o ápice da entrevista, vamos lá. Outro problema também que está tendo em relação ao governo Bolsonaro é o relacionamento dele com o seu vice, o general Mourão. Uhum. Você conhece os dois, é amigo dos dois. Eu vou fazer uma pergunta, e eu sou bem sincero, e o senhor conhece bem os dois. É possível que o general Mourão esteja querendo tirar Bolsonaro da jogada? Mas é impossível. Impossível. Porque ele estaria, se ele estivesse fazendo isso, ele estaria negando toda a formação de quase 50 anos de caserna. Começando lá na academia, começando no colégio militar, que ele foi meu companheiro, eu sou 4 anos mais antigo do que ele foi meu companheiro do colégio militar de Porto Alegre. Então, começando lá no colégio militar, uma formação, ele, filho de militar. Então, isso é uma coisa que vem do berço, da casa, lealdade. Se ele não fosse leal, honesto, franco, como ele é, ele não chegaria onde chegou. Não chegaria na caserna onde ele chegou. Então, essa possibilidade é absurda. E só quem explora isso, quem inventa isso, quem tira das entrelinhas, da maneira de falar, que você acaba se tolhendo de falar. Quando você é obrigado a falar, quem está na vida pública é obrigado a falar ao público, é obrigado a falar à sociedade, a dizer as coisas. Mas se você, ao dizer, não usa o verbo, pronome certo, aquele que o cara quer que você diga, ou idêntico ao que o presidente falou, se você não copia, tem que gravar o que o presidente fala, para na hora de eu falar, eu repetir tudo. Não, eu posso dizer o meu modo de dizer a mesma coisa, mas aí vem aqueles que querem criar celeuma, criar discórdia, e ficam inventando esse troço. Então, Jamais o general Mourão trairia o presidente. Então podemos dizer que ele não aceitou ser um vice decorativo e está colocando o seu posicionamento, suas opiniões. Não, isso aí é o seguinte, ó, isso aí no início ele quis tomar uma posição que depois com a qual eu concordo, porque eu quando concorri a ser o governador, eu queria Um dos seus melhores projetos foi a Lava Jato DF. Estava torcendo. Ia ser bom. A Lava Jato DF ia ser bacana, ia, como dizer, o mais jovem ia bombar. Mas eu queria que o vice-governador fosse como nós temos o subcomandante das unidades. O subcomandante da unidade é o chefe do Estado-Maior. Você tem lá as companhias, os esquadrões, as baterias, e o subcomandante coordena tudo que ele pode coordenar.
e sobra para o comandante só aquilo que só o comandante pode fazer. Então ele pensa muito melhor, muito mais longe, ele pensa grande a sua unidade, porque ele tem um cara ali na linha de frente fazendo as coisas que tem que ser feitas. É lógico que você dá ao subcomandante a liberdade e as missões que você julga que ele é capaz de cumprir. Porque cada um é cada um com o seu cada qual, né? Então, o Mourão, no início, ele se colocou nessa posição, eu quero ajudar. Então, o que eu puder fazer, eu vou fazer, para não sobrecarregar o presidente. Mas não é assim na política, porque o que acontece, que é uma coisa inédita, é que você tem um presidente e um vice que têm o mesmo pensamento, que querem fazer a mesma coisa. Você vê, Dilma e Temer são duas coisas completamente diferentes. Temer não poderia estar nunca junto com a Dilma, e a Dilma não queria ele junto. Você fica por aí. Quando eu viajar, você assume, mas não faz nada. Se eu morrer, aí sim, o problema é teu. Se eu for empichada, aí você dá um jeito nisso. Entendeu? Então, não é assim que funciona. Mas, hoje, é assim que está funcionando. Por quê? Porque a sociedade, porque os políticos, porque os fofoqueiros, porque os invejosos. Ah, esse cara está tomando um poder muito grande. Não está tomando. Mas, se é assim que tem que ser, a capacidade de adaptação do soldado é muito grande. O Mourão hoje está ocupando o lugar dele, muito aquém de tudo que ele poderia fazer. Correto. Recentemente, o filósofo e escritor Olavo de Carvalho, ele citou uma frase que atingiu diretamente a 99,99% dos militares no Brasil. Abre aspas. Os militares se escondem atrás de um doente preso na cadeira de rodas. E ainda se referindo a um soldado com o valor e a importância do general Vilas Boas. Vilas Boas, com todos os problemas pessoais, jamais deixou de dar mais importância à missão do que a si próprio. E ele não poderia ser referido dessa forma por esse cidadão, que já está negando ter escrito isso. Não sei como que ele pode negar, por ser tal do o Twitter, etc., mas está negando, que não foi alguém que invadiu, alguém que, sei lá, como é que ele está dizendo, porque eu me comprometi com a minha família, com os meus amigos, de deixar esse cara de lado, embora eu não engula. Apesar que sua declaração foi muito veemente, não vou repetir aqui, mas já está passando aí na tela a sua declaração. Foi um complemento dessa bobagem que ele escreveu, grosseiramente, como é normal do diálogo dele. É o poder, e outra coisa, a reação, eu disse a minha... Desde que eu conheço e passei a ler Olavo de Carvalho, e eu comecei a ler Olavo de Carvalho no final, no início do ano 2000, quando eu voltei, eu estava eradido em Londres, voltei, estava como chefe de Estado-Maior da região militar aqui, e tinha que me manter informado sobre as coisas do Brasil, e me deparei com os artigos do Olavo de Carvalho. Achei extremamente interessante, porque finalmente apareceu um jornalista, né, que escreve aquilo que nós conhecemos, sabemos e falamos internamente, mas que não podemos sair alardeando por aí, a não ser que tivesse algum militar da reserva que quisesse fazer, e tinha, mas que não tinha, logicamente, a penetração, porque você escreve em Letras em Marcha, só quem lê Letras em Marcha, um jornalzinho militar, etc., como um outro que eu esqueci o nome agora, que é lá de Minas Gerais. Afinal, só quem lê somos nós mesmos. Então, como disse uma vez o governador Caiado, me disse, pô, isso aí é uma convenção de convencidos. Então, estamos perdendo tempo, nós temos que convencer aqueles que não estão convencidos ainda. Então, eu vi no Olavo de Carvalho, ele disse, pô, finalmente tem alguém que tem acesso à imprensa e na imprensa diz o que precisa ser dito. Passei a ler os artigos dele e a difundir os artigos dele. Inclusive, tive problemas até disciplinares em função disso, porque eu queria outras coisas não mais profundas em relação a isso e não consegui. Mas a partir do momento que eu tive o contato
com ele, tive um contato apenas com ele, através de um hangout promovido pela Bia. No hangout foi excelente o hangout, muito agradável, aprendi bastante coisa. E troquei bastante informações com ele, porque na minha profissão, ele pode conhecer muito, de muitas coisas. Talvez conheça de muitas coisas muito mais do que eu, mas da minha profissão, ele não conhece. Muita gente conhece, mas tem que ser profissional como eu. Passado alguns dias, eu, por acaso, fui ver, vi que ele tinha feito um hangout, fui lá, vou ver o hangout. Eu abri o hangout e estava dizendo assim, nunca mais quero ouvir falar desse general Paulo Schein. Isso é, por quê? Porque eu tinha me posicionado com relação a um decreto presidencial, que eu disse, não vai vingar, porque não vai acontecer nada, porque se agride a moral das Forças Armadas, se tira dos comandantes missões que sempre foram dos comandantes, quando eram ministros. Aí uma tentativa de invadir a nossa área, não, passa isso para o ministro. E quem é o ministro? O ministro é Jacques Wagner. Impossível. Impossível. Não ia passar nunca. Então, era mais fácil ter um outro golpe militar, derrubar o governo, do que passar isso para eles. E no primeiro contato que eles tiveram com os militares, eles ouviram exatamente isso. E eu tive a oportunidade, eu estava no gabinete do chefe do Estado-Maior, quando a Eva Schiavon ligou para o chefe do Estado-Maior. E ele atendeu e disse assim, pois não, Eva. Aí ficou ouvindo, Eva, você sabe o que nós queremos. Ela tentou, eu não estava ouvindo do lado dela, só estou ouvindo o que ele fala. Ela tentou argumentar. Ele disse, Eva, você sabe o que nós queremos. Aí ela disse, então faça, Eva. Muito obrigado. Pum, desligou. Essa é a atitude, acabou. Não aceito isso. E não aconteceu nada. Exatamente como eu havia dito. E o Olavo ficou furioso, porque eu disse que não ia acontecer nada. Depois eu escrevi um texto que eu chamei de minha explicação didática ao professor Olavo, e que o Correio deve ter recebido, mas eu, a partir desse momento, eu comecei a dizer o seguinte, Olavo de Carvalho é alguém que tem que ser lido e ouvido, jamais seguido. Ok. Eu achei um pouco estranho, só para complementar, é porque na última entrevista que ele deu à Rede Globo, ao Pedro Bial, ele cita que teve um bom relacionamento com os generais, com alta cúpula do Exército Brasileiro e das Forças Armadas, então eu achei muito estranho vindo dele essa declaração. Espero que seja realmente que alguém tenha invadido a conta dele, porque foi decepcionante ouvir isso do Olavo de Carvalho. Eu vou te interromper, se você me Claro, permite. não, aqui é o seu momento. Se você vê os antecedentes de tudo isso, você vê que está faltando com a verdade. Né? Ele está tergiversando com relação a isso. Porque todos os antecedentes, a maneira dele falar, dele dizer, as coisas que ele diz, redundariam nisso. Quando o general Vilas Boas se manifestou com veemência, mas elegante, de qualquer forma educado, com veemência, a reação dele foi exatamente igual às outras reações. Então, eu não acredito Correto. que tenha sido isso. Outra coisa, o professor Olavo de Carvalho foi palestrante na Escola de Estado-Maior do Exército. E o cara, para ser palestrante na Escola de Estado-Maior do Exército, tem que ter prestígio mesmo para poder chegar lá. Então, ele tinha esse prestígio. Eu duvido que hoje ele seja convidado para isso. Então, se ele, em algum momento, e o presidente, inclusive, se referiu a isso, e eu não aceito. Olavo de Carvalho me ajudou muito na campanha. Ele é considerado o guru do governo Bolsonaro. Pode até ser o guru do governo Bolsonaro, pode ser o guru de quem ele quiser, pode ser o guru do presidente. O que não pode é o presidente aceitar, dizer que ele é o guru e que, por causa disso, nós vamos esquecer o que ele falou. Não me interessa o que ele foi, me interessa o que ele é. Não me interessa o que ele fez, me interessa o que ele está fazendo. O passado dele é atenuante, mas não justifica. E a atitude do comandante supremo, mandando virar a página, simplesmente virar a página, sem condenar o que Olavo de Carvalho dirigiu, fez, se referiu às Forças Armadas,
é um desprestígio para os subordinados do presidente, que é o comandante supremo das Forças Armadas, a quem eu respeito como comandante supremo, mas como nas Forças Armadas, você tem que, está escrito na academia, cadetes, ides comandar, aprendei a obedecer. Todo dia o cadete tem que ler isso. Está lá no pátio de formatura. Mas cadetes ides comandar quer dizer que a ação de comandar não deixa jamais o comandante surdo para a opinião dos seus subordinados. Nem a ação de obedecer, pode deixar a quem vai cumprir a ordem, sim, não permite a ele ficar mudo diante da ordem com a qual ele não concorda. Então você tem nesse cadete de comandar, aprender e obedecer, você comanda ouvindo o subordinado e obedece conversando com o comandante. Conversando com o comandante, não quer dizer que eu não vou cumprir ou discutir, conversando, aperfeiçoando, mostrando. Isso chama-se alinhamento. Isso chama-se, nossa, disciplina intelectual, porque depois que você discute tudo isso, o que ficar decidido é o que você vai fazer. Então eu tenho o direito de dizer ao comandante, sim. Meu comandante supremo, que eu me senti extremamente desprestigiado no momento em que ele mandou que nós nos calássemos em relação a isso, porque Olavo de Carvalho tinha sido um homem muito importante na formação dele, na preparação dele para ser o que ele é hoje. Eu concordo, mas uma coisa não justifica a outra. Foi muito bom, etc., mas uma coisa não justifica. Pode ser atenuante, mas não justifica. Mas é uma frase que o Brizola disse ao Alexandre Garcia. O Alexandre Garcia, quando o Alexandre Garcia entrevistou o Brizola e perguntou para ele, cadê o dinheiro que você recebeu, que foi para tal lugar? O Brizola falou para ele, Alexandre, anistia é anistia. O que passou, passou. Será que esse não foi o mesmo pensamento do general? Vamos virar a página e vamos para frente? Isso pode ter sido o pensamento dele. Mas em que momento ele condenou a atitude daquele a quem ele estava... Agora eu entendi onde você quer chegar. É isso. Pode. Eu não estou me negando a virar a página. Tanto é que eu virei a página. Eu já disse, não vou mais tocar nesse assunto. Eu estou tocando assunto com você aqui, sendo chato. Já disse que não ia tocar. Mas o que me revolta é exatamente isso. Que o comandante... Chegou à vontade, né? Estamos encerrando. E o comandante tinha a obrigação de nos dar uma satisfação, dizer, ele errou. E dizer em público, dizer para ele, você errou. Mas nós vamos virar a página. Muito bem. General, foi uma honra o senhor nos receber aqui em sua casa. Há um bom tempo que eu estava te ligando para te marcar essa entrevista. Antes mesmo de acontecer... Eu já estava com vergonha. Antes mesmo de acontecer essa questão do Olavo de Carvalho, antes de acontecer essa questão da STF... Então foi bom ter demorado, porque tem mais assunto para tratar. Tudo coopera. General, nós temos um bate-bola, jogo rápido, que a gente fala no nosso programa, a gente chama Pondo na Mesa. Não tem mesa aqui, mas é o nosso Pondo na Mesa. Um livro para o senhor. Olha, um livro, para mim, que nesse momento deveria ser lido por todo mundo, é O Combate nas Trevas. Tem que procurar muito para achar. O autor, o senhor lembra? É o Jacob Gorender, comunista histórico. Uma frase. Brasil acima de tudo. Deus acima de todos. Deus acima de... Mas isso, olha, Deus acima de tudo é alguma coisa que, independente da cabeça, Deus está sempre acima de tudo, porque se não fosse ele... Verdade. Um arrependimento. Olha, se o senhor não quiser falar, não precisa. Não, eu não vou dizer que eu não me lembro de nenhum arrependimento, porque se você comete um erro, e eu sempre me preocupei com isso, você comete um erro e admite em seguida que cometeu o erro e procura desfazer, etc., e se desdiz, se coloca à disposição do crivo das pessoas que eventualmente tenham sido prejudicadas com isso, com outro, você deixa de ser um erro. Uma música para o senhor. A humildade... Sim, pode falar. A humildade é o fundamento da convivência entre as pessoas. A humildade é a grandeza.
humildade para você admitir que errou e grandeza para perdoar o erro dos outros. A humildade, general, precede a honra. Uma música. Hino nacional brasileiro. Um sonho. Brasil grande, maravilhoso, liberal. Paulo Chagas, pai, avô, esposo. Paulo Chagas, pai, avô, esposo, é alguém que vibra demais com a sua família. Minha família é a coisa mais importante que eu tenho. A lente do imparcial é sua. Fique à vontade. Muito obrigado a você, amigo, aqueles que vão nos assistir e que estão nos assistindo certamente nesse momento. Eu agradeço muito por ter tido essa oportunidade de falar. Você, como você me deu a oportunidade, inclusive, eu disse aqui agora no final quando você comete um erro, etc. Eu acho que eu não me arrependo dessa discussão com o professor Olavo de Carvalho. Eu acho que ela teve algumas repercussões que não precisavam ter, mas que não se deveram tanto a mim, mas muito mais às pessoas que o seguem cegamente, de uma maneira assim que me passa a imagem de um boneco de ventríloco, que as pessoas ficam repetindo as coisas e não conseguem analisar, pensar, ter a sua opinião, acrescentar alguma coisa àquilo que já aprenderam, que é isso que é importante. Então, eu lamento que tudo isso tenha acontecido, mas foi bom que aconteceu, porque mostra cada um dos lados e agora nosso presidente vai ter que escolher um lado. Certamente que ele vai escolher o lado certo. E eu agradeço a vocês por terem nos assistido e peço desculpas pela minha veemência eventual em algum momento, mas quem fala com o coração tem que falar com força. Esse foi o seu Imparcial, um bate-papo com o nosso general Paulo Chagas. Continue conosco. Imparcial, jornalismo com seriedade e imparcialidade.